Que a paz de Jesus estejam com todos nós e vamos então nos colocando de uma maneira mais confortável na nossa cadeira ou na cama, onde quer que nós estejamos, e vamos neste momento fechando os nossos olhos, respirando cada vez mais suavemente, sentindo o oxigênio penetrar pela nossa boca, nariz, pelos poros, indo até os pulmões, onde vai oxigenar o nosso sangue, e esse sangue correrá pelas artérias para todos os órgãos do nosso corpo, fazendo com que cada um trabalhe em harmonia com o outro. E jogamos pela boca o gás carbônico cheio de tristeza, das mágoas, das preocupações, de tudo que nos deixou para baixo durante este dia. E vamos novamente buscando o oxigênio numa segunda vez, respirando e sentindo esse oxigênio correr pelas nossas artérias para todos os órgãos. E eles trabalham num ritmo perfeito. Jogamos pela boca o gás carbônico repleto do nervoso, dos sentimentos de preocupações, os sentimentos tristes que tivemos durante o nosso dia, durante a semana. Joguemos tudo fora. E uma terceira vez, esse oxigênio penetra, corre pelas artérias, e com esta harmonia entre os nossos órgãos, nós nos reequilibramos com o nosso espírito. E nesta paz, na tranquilidade que estamos seguindo, pensemos em Jesus. Ele vem ao nosso encontro com uma luz linda, enorme, e nós nos sentimos abraçados neste momento por Ele. Nos sentimos tão pequenos, como crianças que sentem o abraço, o afago de seu Pai. É a mesma coisa. E neste carinho, neste afeto, mais tranquilos que estamos seguindo, nós agradecemos este momento e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Devagar, vamos abrindo os olhos, continuando a nossa respiração, e vamos hoje fazer a preleção que se refere ao capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde fala de perdão, onde fala de não julgarmos, e o nosso assunto vai ficar mais diretamente ligado ao não julgar. Então a gente dá um início com aquela passagem do Evangelho que fala que por que nós ficamos vendo um arqueiro, que é um cisco, nos olhos dos outros, e a gente não vê uma trave no nosso mesmo. Fica mais fácil de daí chegar até aquela pessoa e falar: você tem um cisco no seu olho. E a gente não vê a trave enorme, a madeira grossa que está na frente do nosso. Por que é mais fácil a gente fazer isso? Porque é mais fácil mostrar o defeito, o erro do próximo e não olhar para o nosso. Porque se nós estamos encarnados em pleno 2021, porque não somos perfeitos, nós também erramos, nós também carregamos as nossas culpas, nós também carregamos os defeitos que trazemos de outras vidas, e estamos aqui para poder arrumar esses defeitos, ajeitar essa situação. A gente tem que conseguir melhorar, evoluir. Então que a gente pare de reclamar com os outros o que eles fizeram, o que eles falaram.
Se a gente está correto, deixe-os falar. Então procure se olhar. Veja o erro de alguém, mas como um exemplo para não fazer igual e não ficar apontando. Isso não leva a nada. A gente não cresce, a gente não evolui continuando agindo assim. Porque se a gente fizer isso, de ficar mostrando o defeito dos outros, a gente deixa o orgulho tomar conta da gente. E o orgulho é o pai dos piores defeitos que a gente pode carregar. O orgulhoso é prepotente, ele é metido. O orgulhoso, ele mostra uma série de erros e não quer que ninguém aponte esses erros para ele. E ele não aceita o orgulhoso não aceita que alguém mostre esses erros e nem ele consegue se ver nos erros que ele faz. Então, o orgulho é o pior erro que a gente pode ter aqui na Terra, porque faz com que a gente não evolua, faz com que a gente não progrida, faz com que a gente não quite as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos rastros de vidas passadas. Então, a importância da gente se entender, da gente se autoconhecer neste momento é muito importante. E ter a humildade de ver que nós estamos errando. Ter a humildade de sentir as coisas erradas que estamos fazendo para o nosso próximo. A gente tem que superar o erro e tem que superar o orgulho se nós assim o tivermos. E muitas pessoas falam, eu não tenho orgulho, eu sou uma pessoa simples. Não, a questão do orgulho é aquela pessoa que se acha que nunca errou, mas veio dos outros. Usa da sua maledicência para falar dos outros, quando na realidade nós estamos aqui para mudarmos, né? E nenhum de nós é tão perfeito assim. Temos também que lembrar que a gente precisa entender que as pessoas, nós estamos aqui em momento que ninguém é melhor que ninguém. Estamos numa época que viemos todos para nos acertarmos. Então, vamos ser um pouco mais caridosos conosco mesmo e com o nosso próximo. Não precisa que a gente seja hipócrita e ir lá abraçar a pessoa se a gente está vendo que ela está fazendo alguma coisa tão pesada, tão errada. Mas a gente pode orientar se precisar. Ou então dar um sorriso, dar algo melhor que a gente possa, através também dos nossos exemplos, para ver se ela acorda e pare de machucar as pessoas que estão ao seu redor. A gente não pode se impor a ninguém, a gente não pode exigir que as pessoas sejam outras. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Mas se nós pudermos ensinar algo de bom, por que não? Mas no momento certo e se ela pedir e se ela aceitar. Nós não temos que impor nada a ninguém. Porque muitos de nós também não sabem se está fazendo correto nessa vida, né? E como que a gente pode achar que a pessoa está errando, a gente está julgando? E Jesus tanto explicou para a gente não julgar, porque o não julgar faz com que a gente entenda melhor o próximo. E lembrem-se sempre que tudo que a gente faz, Deus está vendo. Tudo é anotado, tudo é acertado. Como a gente fala, Deus está vendo, mas na realidade nós carregamos dentro de nós mesmos aquilo que a gente chama de consciência. É aquilo que vai fazer com que a gente entenda que a gente está fazendo coisa errada, mas muitas vezes a gente não quer ver. Faz questão de nem ver que nós estamos errando, mas a gente está. Tem horas que a gente deita e a gente vem aquelas ideias na cabeça e quero apagar. Imagina, não é comigo, quero esquecer. Isso chama-se consciência. Todos nós temos.
Então, que beleza a hora que a gente puder um dia deitar e essa consciência não bater, essa consciência não machucar a gente, não questionar, não perguntar como é que eu fiz, o que foi que eu fiz de errado, como é que eu agi com as pessoas de forma errada? Ou é melhor sempre a gente pensar, que bom que eu fiz um dia melhor do que ontem, que bom que eu fiz a minha vida melhor do que ontem. Isso é bom, porque daí eu durmo bem. Isso eu passo a ser uma pessoa de bem. O não julgar tem uma passagem também do Evangelho, quando vinha no livro está colocado como uma turba quer dizer uma aglomeração de pessoas, que eram os fariseus, que eram aqueles que escreviam as leis da época, e vinham todos ali com uma mulher, puxando uma mulher, né? E quando viram Jesus, lógico que eles queriam mexer com Jesus, e perguntaram, Senhor, Moisés diz nas leis mosaicas que a mulher que é pega em adultério deve ser levada à praça pública e apedrejada até a morte. E o que o Senhor diz a respeito? Jesus que estava calmo, quando ele percebeu as pessoas vindo, ele estava até escrevendo no chão, naquela terra que estava ali. Aí ele olha para as pessoas, ele se levanta e fala assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquelas pessoas pararam, estavam todos com pedra já na mão, foram saindo um por um, não ficou um sequer daquela multidão que vinha junto, arrastando aquela mulher. Aí ele fala para ela, e agora, quem está julgando, onde estão aqueles que a julgavam, que queriam matá-la, né? E ela responde, não tem ninguém, Senhor. Ele falou, então eu também não vou te julgar, eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Este é um exemplo para a gente. Ela estava usando o físico de uma maneira errada, mas Jesus não ia julgar, porque cada um sabe de si. Vai ter a lei da ação e reação. Não tem jeito. Embora Jesus nos trouxe as leis divinas, que é aquela da moral, aquela que nos ensina o melhor caminho a seguir, nós temos o físico Isaac Newton, que fala da ação e reação, que tudo que você faz volta para você. Como você jogar uma bola na parede, a bola vai voltar na mesma velocidade que você tacou, ela volta. Então, essa lei de física é a terceira lei de Newton, mas a lei divina também coloca a mesma coisa, ação e reação. Tudo que a gente faz, nós vamos ter uma reação. Então, tudo que a gente age, algo reage para nós. Se nós plantamos amor, vamos receber amor. Se plantamos tristezas, vamos receber tristezas. Se plantamos maledicências, vamos receber maledicências. Não tem escapatória. Muitas pessoas falam que existe inferno. O inferno é dentro de nós mesmos. Quando erramos, a consciência grita para a gente que a gente errou. É que muitos não querem ouvir, mas a realidade existe, e é essa. Tem aquele também que Jesus nos colocou, que ensinou, né, para não julgar, para que a gente não deve julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que fez. Então, quando Jesus fala dos erros, quem também não tem pecado, que atire a primeira pedra, porque quantos de nós já falhamos nessa vida? Quantas vezes nós já fizemos alguma coisa errada, desde que a gente era pequeno? Vamos pensar lá de criança. Algum de nós bateu ou brigou com o irmão, com uma irmã, na escola, praticou bullying por acaso, ou falou mal de alguém, falava mal dos professores. Então, voltando à infância, depois vamos para a faculdade. Dentro da faculdade fizemos alguma coisa e alguém foi para a faculdade. Ou no trabalho, falamos mal do chefe,
falamos mal do colega do lado, mas sem saber se o colega do lado está com algum parente doente, se ele está em condições de trabalhar, se ele está com a cabeça ligado ali no trabalho, se ele não está com gente doente. Mas a gente está fácil de julgar. É mais fácil, né, do que a gente ver que a gente traz o problema também conosco. Essa é a causa que a gente precisa pensar muito bem. Pense antes de falar, né? Aí uma vez Pedro perguntou a Jesus: Senhor, eu devo perdoar, né, muitas vezes as pessoas 70 vezes 7, como manda, né, a lei mosaica? Jesus fala: você deve perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer, na época lá de Jesus, o hebraico, queria dizer ilimitadamente, infinitamente. Então, quanto mais a gente perdoar, é melhor. Chico Xavier dizia, é melhor que falem mal de mim do que eu falar alguma coisa de alguém. É melhor que eu receba as espadas das línguas maledicentes do que eu as colocar na minha boca e levar para alguém. Olha quanta importância nisso. Porque quanto mais eu passo por cima daquelas palavras difíceis, duras da gente ouvir, que vem de alguém, que machuca a gente, quanto mais eu consigo superar essas palavras ruins, é sinal que eu estou progredindo. Quanto mais eu olhar o meu próximo que está me magoando com amor, se eu não conseguir olhar com amor, mas pelo menos eu não entre na mesma onda, na mesma vibração dessas palavras ruins, dessas atitudes difíceis, mais eu estou progredindo, mais eu estou sendo uma pessoa melhor. Quanto que a gente ainda tem que caminhar, quanto que a gente tem que aprender nessa vida, não é verdade? Porque não é fácil, não. Eu estou falando aqui, mas não é fácil. Mas nós temos que tentar. Se nós temos Jesus como nosso mestre, nós temos obrigação de tentar seguir as aulas que ele nos deu, as palavras deixadas no Evangelho. Quanto mais a gente pôr em prática tudo isso que ele nos ensinou, nós seremos pessoas melhores. E quando voltarmos para a pátria espiritual, a gente vai ter conseguido evoluir pelo menos 1 degrau, 2 degraus, um pouquinho mais na nossa existência. Poder dizer quando a gente chega lá que voltou um pouco melhor do que quando a gente saiu de lá para cá. Os problemas nós vamos ter sempre aqui na Terra, sempre, até que esse mundo mude o seu padrão totalmente. Já começou essa mudança, muitas coisas ainda virão por acontecer, para a gente ir aprendendo. Mas quando a gente chegar naquele planeta jamais evoluído, que a gente possa habitar, que a gente tenha o direito de ficar nesse planeta mais evoluído, aí sim a gente vai poder dizer: eu consegui superar aquela maledicência, eu consegui a não agir da mesma forma que aquelas outras pessoas agiam. Que bom! Que bom! E que eu possa ter sido exemplo de amor, de cooperação, de afeto. A gente então tem que entender as pessoas como elas são, aceitar como elas são, não ficar julgando, porque o que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. E isso é caridade. E caridade quer dizer indulgência. O que é indulgência? Respeitar, aceitar cada um como é. Se a pessoa errar, a gente não tem que julgar. Aceite o momento daquela pessoa. Temos que ser benevolentes. A caridade é benevolente. A gente se preocupa com o próximo, seja doando alguma coisa material, seja doando o amor, o respeito, uma palavra.
um carinho, um afeto, seja de que for. É benevolência a caridade, é indulgência e é perdão. Sem perdão a gente não vai a lugar nenhum. Falar que perdoou e não esqueceu, isso não é perdão. Não precisa ir lá e ficar acariciando a pessoa, falar que perdoou. Não, é só não agir da mesma forma, é não mandar pensamento pesado para ela, que as coisas ficam tudo bem. Então, pensem dessa forma, não julguem e perdoem, que a gente vai evoluir mais. Esse planeta vai ser melhor. E vai ser bom para nós mesmos, para o nosso coração, até para o nosso estômago, para não ficar com dor, né? Então, nesse momento, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida, por este corpo perfeito, pela água que temos para beber, pelo alimento na nossa mesa, por um teto que nos abriga. Vamos agradecendo a Deus pela vida, pelo direito à vida, que é através dela que nós evoluímos. E por tanto que temos recebido, vamos doar o nosso amor que brota do nosso chakra cardíaco, que é aqui na região do coração, uma luz rosa. E vamos levar essa luz rosa pelo ar. E os nossos irmãos do plano espiritual vão arrebatar essa luz rosa, e vamos levar esta energia a todos os hospitais que estão tão cheios de doentes do planeta Terra. Neste momento, se alguém tiver um parente, um amigo doente, seja qual for a doença, pense nele. Levemos essa luz de amor para que eles se sintam bem, consigam reagir ao problema que estão sentindo, que se sintam melhor. Levemos essa luz de amor a todos os dirigentes de cada país em nosso planeta Terra, para que busquem a paz, o respeito, o carinho ao seu povo. Levamos esta luz de amor a todas as crianças que sofrem por diversos motivos pelo planeta, que alguém escute seu pedido de socorro e as ajude. E deixamos aqui esta nossa energia para que o plano espiritual a leve aonde houver maior necessidade. E assim, Senhor, agradecemos a tudo que somos, a tudo que fomos e a tudo que ainda seremos. Graças a Deus. Obrigada pela atenção de todos e até uma próxima. Tenham uma boa semana. Agora vocês vão para tratamento.